Ok. Vou desativar minha câmera, conforme eu falo, e aí para melhorar o delay, né? E vamos lá, iniciar a nossa disciplina de projeto, a antecipação da disciplina projetos, ok? Então, vamos lá. Só um pouquinho, tá iniciando a carga, muito bem. Gestão de projetos, tá? Nossa agenda de hoje, né? Nós vamos falar sobre estrutura analítica de projeto, que é o diagrama ou mapa EAP, né? EAP. O WBS também é conhecido do inglês, é a tradução do inglês, né? Do inglês vira estrutura analítica de projeto, mas no inglês é WBS, ok? Então vamos lá. E aí? Então, estrutura analítica de projeto, ela vem da tradução do inglês de Work Breakdown Structure, ou seja, WBS. Né? Quando vocês ouvirem falar de WBS, é o mesmo EAP. Né? Ela é uma ferramenta visual que permite a estruturação de um projeto de forma simples e contém todo o trabalho necessário para a conclusão do projeto. Ou seja, eu consigo ver o projeto inteiro, todo como será o meu projeto, visualmente analisando um gráfico, gente. Olha só que interessante. Eu olho para um gráfico e consigo saber tudo o que vai acontecer dentro do meu projeto. Ele se parece com o organograma empresarial, realmente é muito parecido com o organograma empresarial, mas longe disso, né? Longe de ser um organograma empresarial. Seu objetivo é identificar partes que compõem um projeto. O EAP normalmente é concebido após o termo de abertura do projeto, na fase de planejamento, ou seja, era a fase que nós íamos trabalhar para a construção desse mapa, né, dessa imagem, ou a partir do momento que eu dou aceite no meu projeto, ou seja, eu defendi meu projeto, eu mostrei, é importante para a empresa, né, desse os objetivos, fiz a descrição, o que vai ser, o que eu vou ganhar, quais os benefícios que terá esse projeto, depois que a organização diz, olha, concordo com a sua ideia, vamos tocar isso para frente, termo de abertura aprovado. Aí você inicia a construção da estrutura analítica de projeto. Ela pode ser incluída, aliás, ela é incluída dentro da declaração de escopo, que é a declaração de escopo, basicamente, é o documento oficial, porque ele abrange, a declaração de escopo, ela abrange todo o conjunto de documentos que compõem o projeto, ou seja, é a parte escrita do projeto, a parte detalhada de como vai acontecer meu projeto, é basicamente a declaração de escopo, que ela traz uma série de outros documentos conjuntamente, para compor o volume de documentos do projeto. Então, partindo do momento em que eu começo a construir minha declaração de escopo, eu já penso e trabalho a estrutura analítica de projetos. Uma outra novidade, gente, eu costumo trabalhar o mapa mental de tal forma que ele se torne totalmente adaptável para que eu possa construir o mapa EAP. Então, a princípio, enquanto eu não domino a ferramenta EAP, o que eu faço? Eu crio tudo no mapa mental. E quando eu vou trabalhar o meu mapa EAP, eu adapto o meu mapa mental para dentro da estrutura analítica de projeto. Então, eu consigo montar baseado em cima do mapa mental. Motivo pelo qual eu apresentei para vocês a técnica de mapa mental. Para que serve, então, o mapa EAP? Então, as principais utilidades dele é para delimitar e elicitar o escopo do projeto. Ou seja, a partir desse momento, olhando para o mapa, eu consigo entender as limitações do projeto, e se esclarece exatamente onde começa cada fase, onde termina, o que é dependente de uma em relação à outra. Então, eu consigo ver dentro do mapa EAP. Facilitar a identificação das fases do projeto, facilitar a identificação dos responsáveis, já que eu consigo ver quem está responsável por fazer cada uma das atividades inerentes ao projeto. Orientar a identificação e descrição detalhada das entregas do projeto,
Identificar as atividades do projeto, eu consigo ver, gente, claramente quais são as atividades que serão executadas, em que fase cada uma delas serão executadas. Tá? Então, eu consigo ver dentro do mapa EAP. Ele facilita a estimativa de esforço, duração e custo. O esforço, lembra, a duração, o esforço e o custo, ele trabalha basicamente a qualidade do projeto. Né? E facilita a identificação de risco dentro do meu projeto. Né? Logo, o IAP ele pode seguir uma numeração indentada. Ele segue, basicamente, uma numeração indentada. Essa numeração indentada ela serve para facilitar a organização dos pacotes de trabalho, que serão descritos na fase seguinte, no caso, aí, antes do organograma, e facilita a rastreabilidade do pacote de trabalho no cronograma. Então, você tem aí, na figura central da imagem, olhando para a imagem aí, você tem aí na figura central o nome do projeto, logo em seguida as suas fases serão tantas quanto for necessário para executar o projeto. Você pode ter várias fases. Você pode ter também subfases, tá, gente? Dentro e aí o mapa ele se torna um pouquinho mais complexo, mas totalmente entendível. Tá? Dentro de cada fase, tá, você determina quais os pacotes de trabalhos que precisam ser executados dentro dessa fase. Tá? Essa é uma das modalidades, tá? Então, vocês estão observando aí que é muito parecido com o organograma, mas ele é feito para projetos, tá? O IAP pode ser construído de diversas formas, conforme o propósito e tipo do projeto. As mais comuns nas montagens são os seguintes. Eu posso montar o mapa IAP por fase, tá? Onde eu consigo ver como cada fase se interliga, que a partir do momento que numa determinada fase começa e a partir do momento em que a fase seguinte se inicia, termina, e de como elas se conectam a partir daí. Né? Eu posso fazer por entregas, a parte, quando eu monto o mapa EAP por entrega, eu diria para vocês que essa é uma das visões bastante interessantes do ponto de vista do custo. Porque quando eu monto o mapa EAP por entrega, fica bem claro para mim quando cada conjunto de trabalhos pode ser entregue e pode ser pago. Né? E também, claro, serve para mim fazer a parte da descontratação, né, quando for o caso. Ou eu posso montar meu mapa EAP por equipes. Tá? Então, quando eu monto por equipe, aí eu consigo ver exatamente quais equipes estão responsáveis por quais fases e quais atividades. Cada uma delas vão trabalhar, vão executar e monitorar. Como é um IAP por fase? Ele organiza as fases no primeiro nível e, eventualmente, no segundo nível. Como eu disse para vocês, eu posso ter fases e subfases. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aí, para vocês perceberem exatamente como é que ele é montado. O meu projeto aí é montar um show de rock. Para montar um show de rock, ele foi dividido em 3 fases bem distintas. Que a primeira fase eu chamei de pré-show, a segunda fase eu chamei de execução e a terceira fase eu chamei de pós-show. Montei os seguintes pacotes de trabalho dentro de cada uma dessas fases, né? Ou seja, para mim fazer um pré-show, a primeira coisa que eu preciso fazer é a identificação do local, ou seja, eu preciso identificar o local. Depois eu preciso fazer a definição das bandas. Depois, buscar os patrocinadores. E, finalmente, a última fase, né, que é a venda, né, a venda dos ingressos. Né? Sem isso, nós não temos público para executar o show. Terminando essas atividades, essas 4 atividades aqui, nós podemos passar da fase pré-show para a fase de execução. Na execução, eu tenho o controle de fluxo de pessoa, o controle de iluminação e a execução das músicas. A execução, basicamente, é o show em si, né? Só que eu dividi aí em 3 estágios. Né? Então, tem 3 estágios a execução do show. Depois que terminou o show, acabou o show e agora eu vou para o pós-show.
aí eu vou fazer a liberação do palco, o transporte dos equipamentos, liberação do pessoal, etc. Né? Então, é assim que funciona, e fica bem prático, bem visível, né, o esquema de como está sendo montado o projeto. Se eu montar meu mapa EAP por fases, ele oferece as seguintes vantagens. Oferece uma visão cronológica dos acontecimentos, por isso ele é o primeiro a ser montado. Eu monto meu primeiro mapa EAP que eu faço, ele é por fases. Eu preciso ver a cronologia de cada acontecimento que vai acontecer dentro do meu projeto. Ele facilita o entendimento de pessoas leigas, ou seja, qualquer pessoa que olha vai entender o que está acontecendo, né, dentro do meu projeto. Facilita o posterior gerenciamento dessas atividades. Né? As desvantagens a gente coloca apenas por questões, eu diria para vocês, para demonstrar a necessidade de você também ter outras visões, tá? Ele pode ofuscar a visão das partes necessárias com uma entrega específica, mas aí eu tenho um outro modelo que abrange essa deficiência. Né? Ele tende a incentivar que se inclua atividades administrativas. Bem, isso aí, gente, eu posso trabalhar baseado em cima dos controles, né? Então, para isso que eu tenho a fase de monitoramento, para evitar que isso ocorra. Né? EAP por entrega. Ele mostra as partes necessárias para compor as entregas. Né? Gente, olha só, esse daqui, que ele é um pouquinho diferente do outro, é um projeto aí de rede de computadores, mas vocês vão entender aqui. Lembra quando eu não sei, eu acho que os meninos que já trabalharam em construção civil, né, ou alguma das meninas que por acaso tenham prestado consultoria ou até mesmo executado atividades dentro de uma obra civil, lá, gente, esse mapa, ele é, digamos assim, é essencial, né? Ele é o cara que decide basicamente tudo aquilo que eu vou trabalhar baseado em cima de um cronograma de desembolso, porque ele mostra para mim claramente quais são as etapas que são concluídas ao longo do meu projeto. Ele é dividido em fases, como vocês estão vendo aí, olha, eu tenho, no caso aí desse projeto de rede, eu tenho uma fase chamada política de uso e eu tenho outra fase chamada infraestrutura. Dentro da política de uso, olha, isso aqui são pacotes de atividade, tá? Então, o que a gente chama de pacote de entrega. Ou seja, na política de uso, eu fiz primeiro o propósito dessa rede, ou seja, eu montei a documentação da rede. Quem montou a documentação da rede, consequentemente, esse especialista, ele recebeu por esse trabalho. Portanto, a partir do momento que ele entregou o propósito, ele recebeu. Então, esse é um dos principais objetivos do mapa EAP por entrega. Depois ele submeteu essa documentação ao pessoal de segurança, que montou todo o serviço de segurança da rede. Quando terminaram de entregar, aliás, quando terminaram de fazer toda a parte de segurança da rede, claro que eles foram pagos. Estão observando aí que é muito parecido com a construção civil, porque você vai recebendo por etapas. Eu fiz o reboco, né? Ou seja, o pessoal que fez o reboco recebe. Não é do tipo, eu tenho que construir o prédio inteiro para depois pagar todo mundo. Não, não funciona assim. À medida em que os pacotes de entrega vão sendo efetivamente concluídos, aquele conjunto de profissionais vão recebendo os seus valores, né, suas remunerações inerentes ao trabalho que foi executado. Né? Esse é o objetivo desse mapa EAP, né? Lá na parte de infraestrutura, ele juntou os profissionais elétricos, depois que terminou o serviço elétrico, pagou, né, montou o pessoal, a equipe de link de dados, depois que o pessoal link de dados terminou o seu serviço, ele também recebeu, e assim por diante. Tá? Vantagens. Visualiza claramente as partes que compõem o projeto, facilita a discussão de soluções técnicas e caminhos alternativos, com certeza, isso é um dos pontos fortes, né, desse mapa. Facilita a identificação de riscos técnicos. A desvantagem é que ele não oferece uma visão cronológica. Só voltando lá um pouquinho lá no gráfico. Olha, quando você fala em política de uso e infraestrutura, você não sabe quem vem antes, quem vem depois. Não determina obrigatoriamente que a cronologia a ser seguida será da direita para a esquerda. Eu posso fazer um, eu posso fazer o outro, eu posso fazer os dois simultaneamente, tá? Então, realmente, ele tem essa deficiência na cronologia. A cronologia ela é corrigida lá
pelo EAP por fase, tá? Por isso que eu preciso ter os dois. Mapa EAP por equipe. Meu objetivo aqui é simplesmente juntar minhas especialidades. Tá? Eu consigo visualizar o pacote de trabalho a partir da visão das equipes que compõem meu projeto. Tá? Ou seja, que eu tenho uma mudança física na área de TI. Né? Então, olha só, ele montou uma equipe de TI, essa equipe de TI ficou responsável por fazer a definição das diretivas, do backup dos servidores, dos links alternativos. Então, ele montou um conjunto de pessoas especializadas unicamente nessa área. Depois montou uma equipe só de engenharia, para trabalhar a área de engenharia. Depois montou uma equipe de transporte para trabalhar a logística de como vai acontecer essas mudanças. E a equipe operacional que vai operacionalizar. Então, quer dizer, ele consegue ver onde cada pessoa está atuando. Então, eu monto esse mapa a fim de facilitar a visão em relação ao meu grupo de trabalho que eu estou montando para executar determinada atividade do projeto. Né? A vantagem ela é uma ótima para a ocasião em que o projeto tem equipes com responsabilidades bem diferentes e bem distintas, e a desvantagem é claro que não tem cronologia, mas como eu falei para vocês, não tem cronologia, mas a cronologia eu resolvo utilizando uma APAP por fase, né? A cronologia ela é obrigatória, ok? Após definir o primeiro nível de EAP, você deve detalhar e encontrar os pacotes de trabalho. Não existe limite de quantidade de níveis, tá, gente? Vocês podem ter quantos subníveis e quantos níveis vocês acharem necessário para o trabalho. Observando sempre a regra de 8 por 80, né, que essa regra de 8 por 80, provavelmente vocês já viram essa técnica em alguma outra disciplina, né? É uma regra que trabalha a métrica, tem como parâmetro as métricas em relação à atividade ou serviço que está sendo executado. Né? Em seguida, você irá definir a lista de atividades, estimativa, cronogramas, etc. A parte de atividade, estimativa e cronograma, eu cheguei a mostrar o processo para vocês ainda em sala de aula, tá? Vocês viram lá como é que acontece. Tá ok? Então, é exatamente isso, né, do que se refere ao nossa atividade. Eu vou interromper aqui rapidinho essa apresentação para carregar para vocês um modelo pronto do mapa EAP. Né? Eu vou mostrar para vocês como ela funciona. E, claro, eu vou compartilhar com vocês também, tá? Só um pouquinho, gente, que demora um pouquinho aqui no meu computador, tá? Tá carregando já. Eu vou mostrar para vocês um modelo, né, daquilo que está sendo feito, né? Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver se ele já carregou até o final. Ainda está em fase de carregamento, só um pouquinho. Está carregando ainda. O Xmind, volta àquele software que eu falei para vocês, tá? O Xmind seria o software ideal e ele serviria para vocês entenderem exatamente como aconteceria o transporte do mapa mental para dentro do mapa EAP, né? Onde vocês iam conseguir ver, dentro da escolha de projetos que vocês iam atuar, né? Vocês iam conseguir ver direitinho como é que ele ia ser montado, ok? Deixa eu ver aqui, ok. Já tenho o mapa aqui com vocês, vou compartilhar com vocês agora. Né? Compartilhando aí com vocês. Né? Deixa eu ver se já carregou para vocês. Ok. Vocês já estão vendo aí, né? Olha, esse daqui, ele é um mapa EAP montado a partir, lembra daquele mapa mental que eu mostrei na aula passada para vocês, sobre a formatura? Eu vou tentar diminuir aqui para que vocês vejam o mapa inteiro, tá, gente? Isso está dentro do software lá, tá? Então, isso aqui é o mapa inteiro, o mapa EAP, né? Ele tem
na primeira parte do fluxo dele, ele trata especificamente, deixa eu aumentar agora para mostrar mais detalhado para vocês, cada uma das fases do projeto estão sendo montadas. Isso aqui é um mapa EAP montado por fase, tá? A primeira fase, a primeira coisa que eu monto dentro do projeto, que eu tenho isso como fase, é o gerenciamento do projeto, que vocês estão vendo aqui, ó. Gerenciamento do projeto, eu tenho os documentos iniciais, que é o termo de abertura, declaração de escopo. Logo em seguida, eu tenho o plano do projeto, eu trabalho o escopo, o tempo, custos, recursos humanos, a qualidade, a comunicação, que preciso definir com antecedência, e os meus controles. De que forma eu vou controlar meu projeto? Aí eu escrevi aqui, ó, reuniões semanais, relatório de acompanhamento, etc. Então, isso aqui é o primeiro que eu monto dentro do meu mapa EAP. Logo em seguida, eu começo a retratar o projeto em si. Olha só, dentro daqueles que nós montamos lá no mapa mental, né, o mapa mental ele não tem uma ordem cronológica, ele está montado baseado em cima daquilo que vocês estão pensando naquele dado momento. Porque a ideia do mapa mental é vocês colocarem para fora todas as ideias que vocês têm, né? E a partir daí, olha, quando montamos o mapa mental, nós pegamos aquele conteúdo que vocês fizeram lá no mapa mental e transformamos para esse mapa EAP. Esse software é ótimo, gente, porque ele converte isso com uma facilidade muito grande, tá? Aí, a gente montou a cronologia, olha, cronologicamente, o meu projeto de formatura, né, dessa turma, ela vai começar primeiro com a fase convidados, depois vai passar para a fase decoração, fase de música, fase de buffet, para finalmente encerrar na sessão de fotos. Né? A segunda turma definiu dessa forma. Isso aqui foi a turma que construiu comigo, tá? Eles foram dizendo e eu fui montando com eles. Tá? Olha, dentro de convidados, nós definimos as atividades, lembrando que as atividades elas são definidas baseadas em cima de um verbo de ação, tá? Então, olha, dentro de convidados, vai ter uma pessoa que vai ficar responsável por acompanhar a atividade, definir datas, listar convidados, preparar mapa de localização, preparar convite, imprimir convite, entregar convite, né? Confirmar a presença, ok? Só depois que eu tenho tudo isso aqui pronto, aí é que eu vou trabalhar o próximo, né? É claro que dentro de um projeto, né, o termo que eu estou falando, que só posso passar desse para esse quando tudo isso aqui acontecer, nem sempre é assim, né? Porque vocês viram que tem determinadas fases de projeto que elas começam numa fase e terminam em outra fase. E outras que são dependentes de determinada atividade de uma fase para poder ser iniciada e assim por diante, né? Olha aqui, gente, que interessante aqui, ó. Eu tenho aqui uma fase chamada decoração e tenho aquela subfase chamada casa de festa, né? Isso aqui é uma subfase, né? E no mapa mental ele fica bem claro. O que vai acontecer nessa casa de festa? Vão pesquisar a casa de festa disponível para a data, conhecer o ambiente da casa de festa, vão contratar a casa de festa, vão preparar a limpeza do ambiente, né? Inerente a isso, eles vão começar a contratar um decorador, adquirir material de decoração, contratar mesas e cadeiras, etc. E começa, né? Todas as atividades do projeto, né? E aí são executados linearmente, né? Primeiro isso aqui, depois esse conjunto aqui todinho, são executados. Terminou, passa para a próxima fase, com cada que é música, executa todas as atividades de música, aí passa para o buffet e assim por diante, né? Então, esse é um exemplo típico de um mapa EAP. Observe que eles estão numerados, por ele ser por fase, ele precisa estar devidamente numerados, ok? Parando o compartilhamento agora, vou suspender a gravação também, né?